Doc.com. Você bem informado. Olá, boa noite. Este é o programa Doc.com, seu novo espaço de informação. Você confere hoje uma entrevista com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Celso Santana. Ele fala sobre o andamento das obras na cidade e as ligações entre bairros. Outros assuntos da entrevista serão os novos equipamentos recebidos do governo do estado para o parque de máquinas e a pavimentação de vias. Santana está acumulando o cargo de presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços e tem recebido críticas por causa disso, por parte dos vereadores. Já nos destaques da semana, vamos falar com o vice-presidente de Desenvolvimento do Turismo da ACPG, Daniel Wagner. Ele comenta sobre o projeto do governo do estado para estimular o turismo no Parque Estadual de Vila Velha, através de uma parceria público-privada para oferecer mais serviços e atrativos aos turistas. Também vamos falar sobre o aumento da passagem de ônibus, do projeto que regulamenta o uso de radares rotativos na cidade e da retirada pelo Executivo do projeto que mudava o regime de trabalho do funcionalismo. Confira também os destaques da agenda cultural. Tudo isso depois do intervalo. E participe você também do nosso programa, com críticas e sugestões. É só enviar um e-mail para programadoccom@gmail.com e enviar suas críticas ou sugestões. A gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta e o governo do estado elaborou um plano para estimular o turismo nos parques estaduais e os secretários estaduais de turismo e de meio ambiente estão percorrendo algumas cidades para falar sobre o assunto. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com o vice-presidente de Desenvolvimento do Turismo da CPG, Daniel Wagner. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom nós podermos estar juntos trocando algumas ideias sobre o turismo na nossa região. Pois é, e temos aí, Daniel, você que acompanhou a visita aqui à nossa cidade dos dois secretários, né, o de turismo e o de meio ambiente do governo do estado, para falar sobre esse projeto, né, que visa fomentar, estimular aí a visitação turística no nosso Parque Estadual de Vila Velha, né? Como que você vê essa questão? Como que está o andamento desse projeto? Nós estamos bastante entusiasmados com as perspectivas. É um trabalho que a CPG iniciou já no ano passado. No ano passado, a nossa referência pontagrossense no governo do estado era o então secretário de Turismo também, Herculano Lisboa. Então, logo que ele assumiu, e coincidentemente nós assumimos a gestão, né, nessa nova gestão do Márcio Paulic, nós buscamos essa aproximação para mostrar, né, a importância do parque desenvolver um trabalho mais focado assim, nos visitantes, que o parque, ele até então, ele tinha um viés muito ambientalista, muito preservacionista. Então o visitante que está lá, que vai lá, ele era tratado meio que como um intruso até. E na realidade o parque, nós queremos que o visitante seja tratado realmente como um cliente, né, com todo o atendimento que ele merece, com atrações interessantes, uma divulgação do parque mais dinâmica. Então nós começamos esse processo no ano passado, aí conseguimos que o governador Pessutti, na época, articulasse essa mudança, que ficou, digamos, engatilhada para o novo governo. E tivemos a felicidade de que ambos os secretários, né, atuais, o Faisal de Turismo e o Jonel Yurk de Meio Ambiente, são coincidentemente nascidos em Ponta Grossa, e ambos interessados em levar à frente esse projeto. Então, eles estão dando continuidade, o que é muito importante. Essa questão, Daniel, da preservação, como você tocou no ponto, né, que sempre foi, vamos dizer assim, o pomo da discórdia aí, nessa questão, né? Com esse fomento ao turismo, não quer dizer que o parque vai deixar de ser preservado como está sendo, correto? Certo. O parque sempre vai precisar ter o balizamento, né, ambiental. Existe todo um plano de manejo bastante complexo que foi feito já há 8 ou 9 anos atrás, quando o parque teve a primeira reestruturação. Então esse plano precisa continuar sendo seguido.
Agora, é possível flexibilizar muitas situações de modo a melhorar para os visitantes, para que eles aproveitem melhor o parque. A questão do Parque de Vila Velha, principalmente em relação a Furnas, né? Tem aquele, eu chamo de trombolhão lá, aquele elevador gigante, é muito ferro e tal. Existe dentro desse plano uma possibilidade de fazer a visitação de Furnas ali de um outro modo, quem sabe até com a retirada de todo aquele equipamento lá, que lá está ultimamente, não? Estão pensando algumas alternativas nesse sentido também? No final do governo passado, tentou-se desenvolver um novo projeto, até que foi captado recursos do Ministério do Turismo, algo como 5 milhões, se não me falha a memória, para desenvolver um projeto e ter um novo elevador, um elevador num material mais leve, mais moderno e que com acessibilidade para cadeirantes, enfim, uma série de coisas e mais seguro. Esse plano a gente espera que o novo governo consiga colocar em prática também, porque realmente o elevador que está lá, ele está, segundo consta, interditado pelo CREA, por questões de segurança. Então, esse novo formato do elevador seria uma ótima opção para poder continuar funcionando o atrativo Furnas. Bom, essa questão do projeto, né, de fomento ao turismo aqui do Parque de Vila Velha, né, o que ele consiste, né? Porque alguns comentavam assim, da privatização, né? Eu falava com os secretários, né? Eles falavam, não, privatização, não gosto desse termo, né? É uma parceria, então, público-privado para concessão de alguns serviços que seriam aí prestados pela iniciativa privada. É isso, Daniel? A essência da questão é a seguinte: nós precisamos pensar sempre o turismo como fator de desenvolvimento socioeconômico da região. E então, quando um turista entra na nossa região, na nossa cidade, ele está fazendo compras no nosso comércio, usando a rede hoteleira, os restaurantes, artesanato, enfim, uma série de serviços, abastecendo nos postos de combustível. E tudo isso é um dinheiro ganho lá fora e entrando na nossa economia. Então, isso gera muitos empregos, aumenta a renda das pessoas e das empresas, todo mundo acaba ganhando. E nós vemos Vila Velha como um potencial de ser assim o portal de entrada de muitos turistas aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Mas isso não vem acontecendo. Isso está escorrendo pelos nossos dedos, porque Vila Velha hoje uma visita ao parque, no máximo em 4 horas, dá para ver tudo que tem lá no parque e seguir viagem. Então é muito pouco tempo para motivar com que pessoas permaneçam na nossa região. E o nosso intuito é que esse tempo aumente. Qual a melhor maneira de fazer com que esse tempo aumente? Tendo mais atividades que nós chamamos de produtos turísticos dentro do parque. Porque hoje nós temos 3 produtos lá dentro do parque. Temos os arenitos, que é o principal, temos a Lagoa Dourada e existem as Furnas, apesar de estar com o elevador interditado. Então nós acreditamos que é possível criar diversos novos produtos, né, explorar novas trilhas, cicloturismo, hidrocaminhada, que é uma caminhada dentro do rio, observação de pássaros, trilhas noturnas, arvorismo, tirolesa, enfim, uma série de questões de turismo de aventura. E todos esses produtos, né, existe a possibilidade de que eles sejam operados por empresas privadas. E o grande benefício disso é que uma visita ao parque, ao invés de levar apenas as 4 horas, se alguém quiser visitar o parque como um todo, vai precisar de 2 dias. Então essa pessoa vai precisar entrar aqui na nossa cidade, vai se hospedar nos nossos hotéis, vai utilizar toda a estrutura, né, de restaurantes, comércio, e todo mundo vai ganhar muito com isso. O próprio secretário Jonel Yurk citou o exemplo de Foz do Iguaçu, que antes de acontecer lá toda a mudança no parque que aconteceu nos últimos anos, também diz que os turistas pegavam avião no Rio de Janeiro, né, chegavam em Foz do Iguaçu 10 horas da manhã, iam lá para o Parque do Iguaçu, ficavam lá umas 3 horas, olhavam tudo e voltavam no mesmo dia. Então a cidade perdia muito. E hoje não, Foz é um case de sucesso onde tem muito o que fazer no parque e um dia é pouco. Daniel, você tocou num ponto essencial, a questão de trazer o turista para ele ficar aqui em Ponta Grossa, pelo menos passar um dia, né? Com a intenção de, a gente tem Vila Velha, mas tem outros atrativos turísticos em Ponta Grossa que podem ser muito bem explorados além de Vila Velha. Mas ainda estamos esbarrando numa questão, a capacidade hoteleira da cidade. Né? Recentemente teve uma festa, a festa do centenário da imigração holandesa, em que os hotéis, né, e você é um empresário do ramo, né, você entende bem disso, os hotéis de Ponta Grossa estavam completamente lotados. Crambeí nem se fala. Né? Castro estava sendo uma opção, né, que também tem poucos hotéis lá. Como é que a gente pode resolver essa questão dos hotéis?
Além do que, todo esse investimento que está falando e essas concessões para a iniciativa privada do turismo tem a ver com a Copa de 2014. Né? Teremos condições hoteleiras razoáveis para trabalhar o turismo tanto em Vila Velha e com vistas à Copa e outros eventos? Tudo é uma questão de calendário de eventos. O que aconteceu no caso ali no início do mês de abril é que coincidiram 2 eventos grandes. Além do evento comemorativo ao centenário da imigração holandesa, também aconteceu aqui em Ponta Grossa um evento estadual da OAB. Então, os 2 eventos juntos realmente extrapolou a capacidade hoteleira da região. Isso é natural em qualquer cidade do mundo. Isso acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece em Curitiba, acontece em Nova York. Então, o ideal é que nós possamos ter, né, conseguir orquestrar melhor essa questão no calendário de eventos. Aí existe o Convention Visitors Bureau local, que procura ter essas informações. Então, até a gente faz um apelo. Quem estiver pensando em organizar um grande evento, que troca uma ideia com o Convention Bureau local, para ver qual é a melhor data. Às vezes, assim, acontece de um final de semana, 2 grandes eventos, e a cidade extrapola, fica ruim para os participantes de ambos os eventos, porque eles têm dificuldade de achar hotéis, tudo fica mais caro, fica mais difícil. E às vezes um final de semana antes, um final de semana depois, a rede hoteleira está toda ociosa. Então é tudo uma questão de calendário de eventos, na minha opinião. Mas ainda assim, Daniel, não sei qual é a sua opinião a respeito desse assunto. Há necessidade de ampliação de leitos de hotéis aqui em Ponta Grossa. A demanda... Nesse momento, quem sabe não, mas prevendo futuros eventos, acho que deveria. É natural que a demanda com o tempo vá crescendo. Então, por exemplo, nos últimos anos abriram 4 novos hotéis na cidade. Isso representou dobrar o número de apartamentos em hotéis aqui da cidade. Então, a demanda ela ainda não preencheu tudo o que foi ofertado. Mas é natural que daqui a 10 anos, né, vai ser necessário ter evoluções nessa Principalmente se Vila Velha se tornar o que a gente espera que se torne, um atrativo turístico tão bom quanto Foz do Iguaçu. Com certeza, e isso fica muito importante, especialmente para preencher nossos hotéis nos finais de semana. Porque hoje Ponta Grossa tem mais aquecido o turismo de negócios, de eventos. Então, a hotelaria aqui às noites de segunda a quinta-feira tem um movimento bem maior. E sexta, sábado e domingo bem mais tranquilo, que é o tipo de turista que virá para Vila Velha. Então... E essa questão de Vila Velha, né, só para o nosso telespectador ficar situado, qual que é a previsão, né, dos secretários, você que acompanhou a visita deles aqui em Ponta Grossa, qual que é a previsão de implantar, né, essa questão? Porque eu sei que Ponta Grossa, aqui no Parque Estadual de Vila Velha, e também o Parque da Lapa, né, o Parque do Monte da Lapa, são os Parque Guartelá. Mas os dois são os pioneiros, né, esses dois são os pioneiros, e existem mais cerca de 60 parques estaduais, né, no Paraná. Existe uma pressa, uma agilidade para eles implantarem esse projeto? O que o secretário Yurk falou para nós é que ele quer fazer pelos parques estaduais, né, algo similar ao que aconteceu no Parque Nacional do Iguaçu, que por sinal foi ele que coordenou o processo quando ele estava no IBAMA. E começando por Vila Velha. Então nós somos o queridinho dos parques para a nossa felicidade. Então, assim, um primeiro momento o Eco Paraná assumir a gestão do parque nessa questão de visitação, manutenção. O que é o Eco Paraná? É um serviço social autônomo do governo do estado, é tipo uma empresa pública, vamos dizer assim, do governo do estado. E então o primeiro passo é isso acontecer nos próximos 4 a 5 meses com concurso público. E para o ano que vem que poderão haver esses novos produtos da iniciativa privada. Bom, então veio trazer aí boas notícias, né? Os secretários vieram trazer boas notícias aí para a parte turística aqui da cidade. Afinal de contas, o Parque de Vila Velha é um dos referenciais aí nessa área e está aqui na nossa cidade, temos que valorizar. Gostaria de agradecer aqui a presença do Daniel Wagner, né? Falando a respeito desse projeto, e esperamos voltar mais vezes com outras boas notícias aí para o turismo. Muito obrigado pela oportunidade, contem conosco e com a CPG. Tá ok. E no próximo bloco vamos comentar sobre outros destaques dessa semana, como o aumento do valor da passagem do transporte coletivo. É um minuto só. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com.
Destaques da semana. Um dos principais destaques dessa semana foi o aumento da tarifa do transporte público em Ponta Grossa. Antes de falarmos sobre esse tema e comentarmos a respeito, vamos ver a reportagem feita pela equipe do Vila Velha News a respeito do assunto. O que aconteceria se de um dia para o outro o preço do transporte coletivo aumentasse sem aviso? Aconteceu nesta segunda-feira em Ponta Grossa e os mais de 100 mil usuários não gostaram nada da novidade. Que foi muito rápido e repentina, eu achei que eles poderiam esperar um pouco mais. E quanto ao valor, eu acho que foi bastante alto. Caríssimo a passagem. Eu acho que foi mesmo um horror mesmo ter subido, porque a gente já paga caro a passagem em Ponta Grossa, então eu acho que não deveria de ter subido. O aumento da passagem de ônibus pegou muita gente desprevenida. Subiu de R$ 2,20 para R$ 2,40. Segundo os responsáveis pelo reajuste, o aumento foi inevitável. Infelizmente, nós seguramos 3 meses, né, que foi a partir de fevereiro, quando fizemos aquela planilha do 2,35. Mas agora precisava se fazer porque o dissídio coletivo já está valendo a partir de 1º de maio. O Conselho Municipal de Transporte chegou a propor um reajuste apenas para quem paga em dinheiro. Aos usuários da bilhetagem eletrônica, o preço da passagem continuaria o mesmo. A proposta foi aceita, mas sem prazo para ser colocado em prática. Com os dois preços, que é o preço a dinheiro e a bilhetagem, é lógico que isso vai melhorar o sistema violentamente e se a economia se manter estável, por que não de repente até baixar a passagem? Bem, como pudemos ver na reportagem da equipe do Vila Velha News, a passagem do transporte coletivo em Ponta Grossa passou de R$ 2,20 para R$ 2,40, né, nessa última semana. Um aumento aí que certamente vai pesar, né, no bolso aí do trabalhador, mas também em Ponta Grossa há praticamente 2 anos não havia esse reajuste, né, Ismael? Como que você avalia aí essa questão do reajuste do transporte, que é uma coisa que sempre pega o trabalhador, o estudante, não agrada, né? Ninguém quer pagar mais sobre nenhum serviço. Infelizmente, a inflação no Brasil, ela está controlada, mas ela sempre tem um índice no final de cada ano, né? E, se não me engano, há mais de 20 meses aí sem o reajuste da tarifa. Mas os insumos, né, para o transporte público, pneus, peças, novos equipamentos, até mesmo o salário das pessoas que trabalham, né, na empresa de ônibus, tudo isso aumenta. E é natural que em algum momento esse ajuste aconteça. Nesse momento, nesse reajuste, aconteceu de subir menos que a inflação, né? Foi possível fazer isso. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas considera o transporte público em Ponta Grossa muito caro. Falam da questão da qualidade dos serviços, falam da questão do número de ônibus, do tamanho dos ônibus para algumas comunidades. Essa questão da qualidade do serviço é que talvez seja aí o ponto X da questão, né? Porque se você pagar por um determinado serviço, né, seja ele que preço for, logicamente pode ser abusivo, mas pagando uma tarifa, você quer um serviço de qualidade. E que muitas vezes não se tem esse serviço, né? Aí é que pesa, aí é que deixa o trabalhador, de certa forma, indignado com esse aumento, porque ele fala, poxa vida, eu pago um determinado valor, mas na hora de eu receber esse serviço não fica contente. O governo Vosgrau, logo após ele assumir o primeiro mandato, ele tentou consertar algumas coisas do transporte público, principalmente a questão das ligações, dos ônibus que vão de um bairro a outro, né, de terminal para terminal, né. Nos horários de pico, realmente, eu ando muito de ônibus, já andei muito mais de ônibus, hoje não ando tanto, mas já andei muito de ônibus. Nos horários de pico a situação é gravíssima, é muito lotado mesmo, né. Você tem que, ainda que hoje são poucos minutos de um ônibus que liga, por exemplo, o Terminal Central ao de Varanes, o Terminal Central a Nova Rússia, em termos de 4 minutos, alguma coisa assim, né, de um para outro, principalmente nas horas de pico. Mas ainda assim, as pessoas percebem que é insuficiente, porque todo mundo sai do trabalho, o que você quer? Você quer chegar o mais rápido possível em casa. E nem sempre é possível, mas quem sabe a gente pudesse, né, pensar um pouco melhor nesses casos
que esse intervalo fosse um pouco menor, ou que fossem mais ônibus disponibilizados, é uma equação de difícil resolução. Bem, outro destaque dessa semana foi a aprovação em primeira discussão na Câmara de Ponta Grossa do projeto da CPI do Trânsito, que regulamenta o uso dos radares estáticos aqui em Ponta Grossa. Apesar de ser estático, o nome que se chama esse aparelho é aquele que é rotativo, que um dia está num lugar, outro dia pode estar em outro, né? Com a aprovação desse projeto, né, Ismael, os radares, mesmo que eles não estejam nos locais, eles vão ter que ser pintados naqueles locais para identificar, assim como acontece com os radares fixos, né? A 100 metros do local pinta aquelas faixas verde-limão. A base de sustentação desse aparelho também terá que ser pintada na cor verde-limão para que o motorista não seja pego de surpresa, né? Muitas vezes até o próprio presidente da comissão, na Comissão Parlamentar de Inquérito do Trânsito, o Jorge Luiz Oliveira, falava que alguns desses aparelhos eram colocados atrás de postes, embaixo de árvore, dificultando aí a visibilidade, né? Então, uma maneira de orientar os motoristas mais do que punir, né, Ismael? Os radares, a função do radar, qual é a função do radar? A função do radar é diminuir os acidentes em uma via que, segundo as estatísticas, até da própria Autarquia Municipal de Trânsito, é problemática, né? A função do radar não pode ser arrecadação, não pode. A função tem que ser educativa e para coibir eventuais abusos, né? Vai ser multado aquele motorista mal educado, aquele que não respeita a velocidade da via, vai ser multado o motorista imprudente, né? O motorista que tem consciência não pode pagar o preço, né? E a sinalização veio para isso. Eu acho interessantíssimo esse projeto, ele deve ser aprovado e deve ser executado, né? Porque, enfim, agora, também precisa muito mais conscientização do trânsito. Não só em Ponta Grossa, os motoristas do Brasil são muito mal educados. Está aí a prova do número de acidentes, número de mortes nas estradas, número de mortes nos centros urbanos. Então é preciso que os motoristas também se conscientizem mais. E aprendam, né, que cada via tem a sua velocidade adequada. Bom, outro destaque dessa semana, também em âmbito da Câmara Municipal, foi a retirada pelo prefeito Pedro Vosgrau Filho do projeto que tratava da mudança do regime de trabalho dos servidores, né? Hoje, a maioria dos servidores é regido pela consolidação das leis do trabalho, o sistema seletista. O governo gostaria de implantar aí o estatuto próprio, né? Depois de uma longa discussão nas comissões que analisaram o projeto, ele acabou sendo retirado, né? Porque muitos vereadores se manifestaram, antes de entrar em votação, já haviam se manifestado contra essa mudança, né? Alguns vereadores até defendendo veementemente, de forma veemente, que esse projeto não passasse, né? Tanto que alguns ficaram até insatisfeitos com a retirada do prefeito Pedro Vosgrau, a retirada do projeto pelo prefeito Pedro Vosgrau, porque queriam reprovar mesmo em plenário. Mas, enfim, com a retirada permanece o sistema seletista e até os servidores, através do sindicato, fizeram um teatro, fizeram um enterro simbólico desse estatuto próprio, fizeram um caixão lá no hall de entrada da Câmara, fizeram um ato público com a participação de alguns vereadores e para eles está encerrada essa questão. Essa questão, ela é complicada mesmo, né? O servidor, lógico que qualquer pessoa que presta um serviço, ele vai querer ser o mais bem remunerado possível para aquela função. E é a questão dos servidores, eles estão defendendo seus interesses, né? Só que esses interesses, em algum momento, conflitam com os interesses de todos os contribuintes. Eu acho que essa questão é enterrada agora, mas eu tenho uma sensação de que algum tempo daqui para frente essa questão possa ser ressuscitada, apesar do enterro. Pois é. Também, para finalizar esse bloco de análise aqui dos principais acontecimentos da cidade, temos que destacar que na próxima sexta-feira, dia 27, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, ocorre uma audiência pública da Comissão Especial da Câmara Federal da Reforma Política, né? Um evento aí organizado e trazido aqui para o Paraná pelo deputado federal Sandro Alex,
né, que vai trazer inclusive o presidente da comissão, o relator da comissão, que vão ouvir as lideranças, os partidos políticos, enfim, todos que têm interesse nessa questão, que vai mexer com o sistema, o modo como as eleições são aplicadas no país, né? Um assunto relevante, né, Ismael? E que quem puder participar, o deputado Sandro Alex tem convidado na sexta-feira da próxima semana. Também reforço esse convite, é importante que a gente discute esse tema e espero que a população, nesse sentido, também colabore. Bom, esses foram os destaques dessa semana do programa Doc.com e logo mais no próximo intervalo trazemos uma entrevista com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Celso Santana. É um minuto só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta e falamos agora com o secretário de Obras de Ponta Grossa, Celso Santana. Boa noite, secretário. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Boa noite, telespectadores do programa Doc.com. É um prazer recebê-lo aqui no programa Doc.com e falar de uma das áreas aí, talvez, mais procuradas e mais que tem mais cobrança aí por parte da população, que é a Secretaria de Obras, né? Recentemente, agora, na semana passada, vieram alguns aparelhos, né? Aparelhos não, alguns maquinários, né? Aqui para Ponta Grossa, em virtude de empréstimos, de financiamento junto ao governo do estado. Gostaria que o senhor falasse a respeito de como ficou o parque de máquinas hoje para fazer as obras necessárias aqui para nós. Um investimento na casa de 10 milhões de reais. São vários equipamentos que estarão atendendo a comunidade de uma forma mais rápida, mais ágil, junto à pavimentação também comunitária no município de Ponta Grossa. Esses equipamentos, alguns equipamentos já haviam chego no final do ano e outros no início de 2011. Equipamentos esses que vão ajudar não só no que diz respeito ao revestimento primário, que é a recomposição das vias não pavimentadas, e também ajudarão a pavimentação comunitária do município de Ponta Grossa. Secretário, quando o prefeito Vosgrau assumiu o seu segundo mandato, no momento em que o senhor começou a trabalhar na Secretaria de Obras, né, havia uma programação de mais de 200 quilômetros, se não me engano, de asfaltamento em Ponta Grossa. Hoje, qual é a situação no município? Acreditamos alcançar esta meta do senhor prefeito Pedro Vosgrau Filho, quem sabe até ultrapassá-la. Então hoje estamos atuando na região do Jardim Carvalho, Vila Liane, são 136 quadras que serão pavimentadas, das quais em torno de 80 quadras já pavimentadas. Iniciamos um trabalho já, agora em março, na região da Vila Cipa. Estamos executando as galerias de águas pluviais. E a região, uma região com uma topografia muito acidentada, essas galerias de águas pluviais, desenvolvemos um projeto já executado, em torno de 150 metros, com diâmetro de 1 metro a tubulação, uma tubulação aérea. Então as galerias de águas pluviais na região da Cipa já estão quase concluídas. Então logo já entraremos na recomposição da massa asfáltica. Iniciamos também a região do Paraíso, em torno da região do Paraíso, me refiro ao lado direito da Carlos Cavalcante, em torno de 80 quadras. Também já iniciou o trabalho da base e subbase para logo iniciarmos o asfalto. Quantos quilômetros hoje já estão pavimentados e quantos ainda faltam, secretário? Dá para fazer uma estimativa, mais ou menos? Eu acredito aí que já ultrapassamos a casa dos 100 quilômetros já pavimentados. Não tem esse número muito bem apurado, né? Mas acredito que em torno disso. Então faltariam mais 200, mais 100, mais ou menos? Em torno de 100 quilômetros. O parque de máquinas, né, secretário, quando o senhor assumiu a pasta, como o Ismael lembrou, nesse segundo mandato agora do prefeito Vosgrau, um comparativo de como está agora, né, com esses novos equipamentos e de como o senhor pegou essa estrutura do parque de máquinas, né? Como que é a avaliação que o senhor faz a esse respeito? Esses investimentos demoraram há um longo tempo que não havia um investimento maciço dentro desses equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Acreditamos que esses equipamentos, como eu havia falado, em torno de 10 milhões de reais, evidentemente que deu um reforço interessante para
esse equipamento, esse número de equipamentos para atender a comunidade de uma forma mais ágil, mais rápida, e uma condição de não haver manutenção, né? São equipamentos novos, então não há manutenção. E uma economia, obviamente, para o município. Bem como alguns serviços terceirizados que no passado acontecia, hoje com a aquisição desses equipamentos não há necessidade de uma terceirização. Secretário, ainda falando sobre a pavimentação. Ponta Grossa, até pouco tempo atrás, era tida como uma das cidades médias, onde existia menos asfalto, né? Algumas estimativas davam conta disso, né? Enfim, agora com todo esse equipamento novo, então, além desse programa de pavimentação, para que vieram os recursos para que isso seja feito, também acredito que vai ser possível manter, né? Principalmente a questão dos tapa-buracos, né? Enfim, com esses equipamentos novos, vai ser possível fazer um plano de obras também para manter o asfalto que já existe, né? Perfeito. Nós temos 2 equipes de tapas-buracos. Na verdade, essas equipes, o trabalho é diário, né? Desde antes da aquisição dos equipamentos, essa operação continua. Então, são 2 equipes distribuídas em várias vilas, vários bairros da cidade, para fazer o serviço de tapa-buraco. É uma forma paliativa para que o problema não se agrave e dá uma condição de trafegabilidade e de uma fluidez do tráfego. O senhor falou de alguns locais, né, da cidade que estão recebendo a pavimentação. Jardim Carvalho, ali na Vila Eliane, Jardim Paraíso. Quais são esses critérios, né? Explicar para o nosso telespectador quais são os critérios para chegar aos locais que mais necessitam de pavimentação? Na verdade, o município foi dividido em 9 regiões. E dessas 9 regiões inicia-se a venda do asfalto, através da Companhia Ponta Grossense de Serviços. Através disso, nós fazemos uma programação para o atendimento. Então, os contratos são contratos de 18 meses para o término deste pavimento, bem como a divisão do valor do asfalto em 36 parcelas. Então, a programação segue diante disto. A questão da contribuição de melhoria, né, que é pago pelo cidadão que passa o asfalto em frente à sua casa, logicamente vai ter que pagar por isso, né, dar essa contribuição de melhoria que se chama. Como que é cobrado esse asfalto posteriormente? Na verdade, nós fazemos a média de adesão de 55%. Essa nossa meta da forma que nós trabalhamos. O munícipe que não participa, que não integra este plano de pavimentação, é lançado na contribuição de melhoria através da Secretaria de Finanças. Então, no futuro, será cobrado este asfalto que foi beneficiado e ele não fez a adesão. Secretário, nesses casos, esse contribuinte que não faz a adesão já no início, né, na proposta, enfim, colaborando de certa forma até para os recursos serem colocados de forma mais rápida, né, e o asfalto vir mais rápido, esse outro contribuinte que não faz essa adesão, ele acaba pagando um pouco mais caro por conta disso ou não? Eu não sei precisar o quanto mais caro, mas acredito que sim, porque esta cobrança não é de imediato, né, tem um tempo, e então deve haver uma correção em cima. É algo importante ser ressaltado que este contribuinte, que no momento não aderiu ao plano e no futuro entenda que possa aderir, ele entra com uma solicitação junto à companhia, então é retirado da contribuição de melhoria e ele pode pagar da mesma forma que os demais. E principalmente, secretário, o que acontece muito de reclamação é justamente nessa questão da contribuição de melhorias, né? Quando, às vezes, o asfalto não foi, até recentemente, quer dizer, não tão recente assim, alguns anos atrás, havia muita reclamação de que o asfalto era uma medida e depois foi feito um asfalto menor, mais estreito, coisas do tipo, né, que essas denúncias aconteceram, né, em tempos anteriores. Por que isso acontece? Às vezes há uma questão de adequação ao espaço que existe também, né, secretário? Perfeitamente. Existem algumas situações em que você, no momento da venda, estipula-se, como exemplo, uma caixa de 7 metros. Acontece que, no decorrer da execução, acontecem alguns atrapalhos. O que deve acontecer? Normalmente, nós fazemos uma redução, né? Se você vendeu 7, é cobrado 7. Se diminuiu de 7 para 6, há uma redução e esse valor é devolvido. O valor a pagar. Não há problema algum em fazer essa modificação. O que os contribuintes geralmente reclamaram é, quem sabe, da falta de clareza, né? É bom que o senhor esteja aqui explicando justamente isso, porque muitas vezes eles não sabiam, até que estavam tendo um desconto,
né? Enfim, e acabava gerando todo um transtorno, entrava até com ações, Ministério Público e outras coisas, né? Grupos de pessoas que tinham pago, né, pelo asfalto se achavam lesadas, né? Certo. E o nosso compromisso junto à Companhia Ponta Grossense de Serviço é a satisfação do nosso cliente. Então, reclamações como essa são muito pouco. Então, não existe hoje essas reclamações. Então, o nosso entendimento é atender o cliente da melhor forma possível, que ele se sinta satisfeito com o produto que está em frente à sua residência. É um asfalto com qualidade. Hoje, o custo do asfalto em torno de R$ 49 a R$ 59 reais o metro quadrado. É um valor razoavelmente baixo, né? Comparando o valor do metro quadrado do asfalto, 3 sacos de cimento equivale. E são base, subbase, meio fio com qualidade excelente, massa asfáltica em CBUQ, então uma qualidade para todos os munícipes extremamente importante manter essa qualidade. Bem, secretário, estamos falando de pavimentação, né? Mas outra reivindicação nas comunidades aqui dos bairros e que a gente vê por acompanhar o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal, a gente acompanha pelo Jornal da Manhã, vê muitas indicações, né? Requisitando o cascalhamento, né? Patrulhamento e cascalhamento dos locais. Como a Secretaria de Obras tem atendido a esses pedidos? Recentemente nós concluímos a região da Ronda, patrulhamento e cascalhamento, Santo Antônio, Vila Lina, Ilgenberg, toda aquela região já foi atendida. Então nós atendemos as reivindicações não só dos vereadores, bem como dos munícipes, através do telefone, através do e-mail da nossa secretaria. Então nós temos uma programação desse atendimento. No momento estamos atuando também na região da Bocaina, na região de Itaiacoca, por conta da safra, e região de Guaragi. Então, todo esse atendimento é programado. Obviamente que existem algumas situações emergenciais que você para um determinado serviço para atender outro. Mas é dessa forma que são feitos os atendimentos. Ok, a gente vai para um breve intervalo e já o secretário Celso Santana volta para falar de um importante objetivo aí do atual governo, que são as ligações entre bairros, né, secretário? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o secretário Celso Santana. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com, que recebe hoje o secretário de Obras e Serviços Públicos, Celso Santana. Bem, secretário, no último bloco a gente falava da questão de ligações entre bairros. É mais uma questão voltada ao planejamento mesmo, né? A área aí do secretário José Ribamar Krieger, mas passa também pela Secretaria de Obras na execução, né, desse planejamento. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas ligações entre bairros que tendem aí a melhorar o tráfego, né, na nossa cidade. Ok. Nós concluímos já no ano passado a ligação do Jardim Maracanã com a Rua Londrina, através da Rua Almiro Escobar. Uma ligação importante, dando uma condição de trafegabilidade, escoamento do tráfego da região do Maracanã. Concluímos agora, semana passada, a ligação lá no Boreal, no Borato. São 4 quadras que fazem ligação ao novo loteamento. Outra ligação importante foi no loteamento Gralha Azul, passando o centro de eventos, em torno de 2,2 km, já pavimentados no ano passado. Também uma ligação extremamente importante para os moradores daquela região. Bem, essas ligações são um objetivo do atual governo e ao longo, né, desses anos que faltam aí, provavelmente aí um ano e meio, um pouco mais, né, para o término desse mandato. O que se tem de perspectiva para alcançar mais ligações entre bairros aí nesse tempo? Em desenvolvimento, na Secretaria de Planejamento, do engenheiro Ribamar Krieger, tem no Santa Luzia e Borato, uma ligação importante. Está havendo uma desapropriação de algumas áreas. Logo, logo já estaremos pavimentando esta ligação. Secretário, como a gente está falando sobre coisas da CPS,
e coisas da Secretaria de Obras e Serviços, a gente sabe, né, já falou aqui, que o senhor acumula as duas funções. E as críticas acabam vindo, né, dizendo que o senhor está sobrecarregado, principalmente dos vereadores, né, enfim, dizendo que o senhor não pode chegar ao momento que não dê conta de todo o trabalho e tal, enfim. Como que o senhor encara essas duas funções, assim? É realmente muito difícil? Dá para conciliar? Como é que é? O atendimento da nossa pasta, tanto da Secretaria de Obras quanto da CPS, para todos os vereadores, é um atendimento muito restrito, né? Tanto uma quanto a outra. Então temos um bom relacionamento com todos os vereadores. Críticas aparecem, são importantes as críticas, estamos sempre à disposição, né, para que esses vereadores que tenham alguma dúvida possamos esclarecer. Mas a atividade em si, tanto da Secretaria de Obras quanto da CPS, são muito próximas, né? Então eu não vejo uma dificuldade maior, uma escassez de tempo, algo parecido, por conta que as atividades são muito inerentes, então você não tem essa dificuldade em trabalhar, em fazer essa pavimentação, porque uma depende da outra, né? Então são duas muito próximas, tanto os funcionários da SMOSP, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, quanto da CPS. Então não vejo problema algum. Aceitei o convite do senhor prefeito, agosto do ano passado, em assumir a presidência da companhia. Então acredito eu que estamos desenvolvendo um trabalho, trabalhamos muito, não tenha dúvida disso, tanto numa quanto a outra, mas essa atividade, tanto da CPS quanto da SMOSP, são relacionadas, então não vejo problema. Talvez um dos maiores problemas aí seja o acúmulo de reivindicações que recebe, né? Tanto por parte dos vereadores aí como por parte da comunidade, porque a gente sabe que a Secretaria de Obras é uma das que mais recebe, porque o pessoal do bairro vive, né, o dia a dia ali das dificuldades de não se ter um asfalto, às vezes não ter o cascalho na rua, né? Agora também acumulando a CPS, também vem as reivindicações direcionadas exatamente especificamente para o asfalto, né? Mas o senhor tem encarado bem essas cobranças aí dos vereadores? Perfeitamente. Nós temos uma equipe, tanto na Secretaria de Obras, são 7 engenheiros, são excelentes profissionais que fazem também esse atendimento, são divisões da Secretaria de Obras, esses profissionais atendem também todas as reivindicações dos vereadores, dos presidentes da Associação de Moradores. Então acredito que o nosso corpo técnico é um corpo técnico atuante, diria a vocês que qualquer município do país teríamos condições de atender, pela competência dos nossos profissionais, tanto a Secretaria de Obras quanto a Companhia Pontagrossense de Serviço. São profissionais dedicados, são realmente funcionários públicos que atendem com o maior carinho todas as reivindicações, os munícipes que lá vêm a reivindicar algum problema da sua rua, ou enfim, do município como um todo. Secretário, ainda que não seja especificamente um trabalho exclusivo, né, da sua pasta, em Ponta Grossa sofre muito por conta de toda a situação geográfica dela, né, muito acidentada e tal, enfim, com invasões, né, áreas de risco, áreas onde não é possível haver moradia e existem, as pessoas acabam construindo, enfim. Como que a Secretaria tem trabalhado no sentido de dar mínimas condições de vida para essas pessoas que ainda ocupam essas áreas, né, e também em prover locais mais adequados? Como eu falei, não é especificamente da sua área, mas a Secretaria de Obras também trabalha em conjunto com outras secretarias para dar mais condições de vida para essas pessoas, melhores condições de vida para essas pessoas, né? Como o trabalho da Secretaria tem atuado nesse sentido aí? A nossa Secretaria contribui no sentido da relocação dessas famílias. O senhor prefeito Pedro Vosgrau Filho tem uma preocupação muito grande, muito forte em cima, já está desenvolvendo esse trabalho em retirar essas famílias no entorno dos arroios para uma casa com condições mínimas de estabilidade, de solidez. Enfim, o prefeito já está desenvolvendo esse trabalho junto à Prolar, junto à assistência social também, a secretário Baggio, para tirar essas famílias que correm risco de desmoronamento, alagamentos e tudo mais. Então há um programa, não sei ele precisar quantas unidades, mas o prefeito está em cima para que isso aconteça. Bem, secretário, voltando a falar a questão de estrutura, né, de condições de trabalho aí da Secretaria de Obras. Recentemente foi adquirido pelo município um aparelho, né, um maquinário que é possível fazer a limpeza das bocas de lobo, limpeza das galerias pluviais, é isso que aconteceu recentemente?
Exatamente, um equipamento que custou 470 mil aproximadamente, equipamento esse que faz a desobstrução de galerias de águas pluviais das bocas de lobo. Um equipamento muito ágil, ele é composto de uma turbina que retira todos os sólidos das bocas de lobo e das galerias de águas pluviais. E acoplado a essa turbina existe um hidrojateador através da água que faz a desobstrução. Um equipamento excelente, estamos tendo uma aceitação muito boa junto à comunidade. Então, regiões que a dificuldade em desobstruir era grande, esse equipamento consegue solucionar num tempo muito curto. Então, você consegue aproximadamente em 30 minutos você desobstruir uma boca de lobo. Então, e a forma de atuação também é importante, que você atua numa vila como um todo. Então, faz várias desobstruções. E cabe salientar que há um problema muito sério com relação ao lixo, né? Então, é a preocupação sempre em que as pessoas não depositem o lixo próximo das bocas de lobo, que o entupimento logo irá acontecer. Não joga até detritos na rua mesmo, né? Porque um pedaço de papel de bala que você joga na rua, uma carteira de cigarro, aquilo vai acumulando, né? Nós temos 311 mil habitantes, né? Imagina aí, cada coisinha que você joga na rua, né? Não cuida da sua cidade, vai acontecer, o que acontece em muitas cidades, já aconteceu aqui em Ponta Grossa, nas enchentes, né? Pessoas que ficam desabrigadas e tal por conta disso. Esse equipamento da boca de lobo também ajuda nesse sentido, né, secretário? É uma limpeza por total, você consegue desobstruir aproximadamente 10 a 15 pontos por dia no município de Ponta Grossa. Obviamente que são muitas bocas de lobo com esse entupimento, né, com esse problema que acontece. Esse equipamento está sendo muito ágil, diminuiu bastante a mão de obra em poder fazer a desobstrução em alguns pontos que você teria que, na verdade, tirar essas manilhas, tirar essa tubulação para fazer tubulações novas. Esse equipamento mantém a mesma tubulação através da desobstrução. Ou seja, a modernização aí do parque de máquinas aí do município, né, com um aparelho como esse. Mas falamos aqui, secretário, da sua atuação na Secretaria de Obras, na CPS, né, onde tem desenvolvido um trabalho aí para atender as reivindicações aí da nossa comunidade. Mas também, aproveitando a sua presença, não poderíamos deixar de falar de questão eleitoral também, né, secretário? O seu nome aí veio agora no último mandato do prefeito Vosgrau, surge como uma possibilidade dentro do grupo, né, do prefeito aí, de repente, para uma disputa eleitoral. Pelas conversas que eu tenho ouvido, né, e a gente publica aí no Jornal da Manhã, nas conversas que a gente vê partidárias, o seu nome está ventilado aqui por um grupo político ou outro. Como que o senhor vê essa situação, de repente uma participação aí no processo eleitoral da cidade? Na verdade, é um compromisso com o prefeito Pedro Vosgrau Filho. Estamos no 29º mês da nossa gestão, então temos mais um pouquinho para acabar a nossa gestão. Então, meu compromisso hoje é atender, né, as metas, os objetivos do senhor prefeito, bem como da comunidade como um todo. Obviamente que política é conversado a todo momento, né? Então é importante essa discussão. Então vejo que a minha função atual é atender as maiores necessidades da população como um todo. Mesmo assim, não deixa de, como o Eduardo falou, né, o seu nome vem sendo ventilado aí, seja para uma eleição majoritária, seja para uma candidatura a vereador. No momento, a gente entende que o senhor está focado, né, no seu trabalho, aí tem metas a cumprir, são metas ambiciosas, né? Mas, enfim, o senhor se sente confortável com esse assédio, vamos dizer assim, de alguns grupos políticos, falando sobre o seu nome, até, quem sabe, por uma eleição majoritária? Ficamos felizes, né, de ser lembrados, mesmo porque não somos candidatos. Então é uma satisfação o nome ser comentado. Ficamos felizes com esses comentários. Bom, vamos acompanhar aí o desenrolar dos fatos aí. Para a questão eleitoral, falta um ano e meio aí para a eleição, né? As conversas tendem a esquentar aí nos próximos meses. Mas eu gostaria de agradecer agora ao secretário Celso Santana pela atender o nosso convite, né, do programa Doc.com, para estar passando aos nossos telespectadores tudo que está se passando aí na Secretaria de Obras e na CPS aqui, que atende toda a parte de obras e de asfalto de Ponta Grossa. Muito obrigado, secretário. Agradeço o convite, Eduardo, Ismael, em participar do programa Doc.com.
estamos sempre à disposição para um outro momento em participar deste programa. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. E agora você fica com a Agenda Cultural de Ponta Grossa, com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Amanhã tem mais uma sessão do projeto Cinearte, promovido pelo Jornal da Manhã. Em cartaz, o documentário Cartola, Música para os Olhos, com direção de Lírio Ferreira e Hilton Lacerda. A obra conta a história de Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos mais importantes compositores da música brasileira de todos os tempos. Entre as músicas mais famosas dele estão O Mundo é um Moinho e As Rosas Não Falam. É nesse sábado, às 5 da tarde, no Auditório B do Cine Teatro Ópera. A entrada é franca, mas a classificação é de 14 anos. Amanhã também, no sábado, acontece a Expo Anime Matsuri, com exibição de desenhos animados japoneses, exposição de mangá, mesa de RPG, exposição de ilustrações e oficina de mangá e origami, além de produtos gastronômicos típicos. A promoção é a da Associação Cultural Project Yumi e da Secretaria Municipal de Cultura. As atividades começam às 11 horas da manhã no Centro de Cultura e os ingressos serão vendidos a R$ 4,00. Já no domingo, o projeto Rede Luz realiza a exibição do filme Os Fantasmas de Scrooge. A obra tem 96 minutos e fala sobre um milionário mesquinho que só pensa em dinheiro e maltrata o seu assistente. A promoção é do Governo do Estado da Cultura e do Museu da Imagem e do Som. A exibição do filme será neste domingo, dia 22, no auditório A do Cine Teatro Ópera, a partir das 3 da tarde. A entrada é franca e a classificação é livre. Ainda como parte da programação da 25ª Semana de Cultura Bruno e Maria Enei, continua até o dia 10 de junho, no Centro de Cultura, a exposição do 5º Salão de Artes Plásticas, em homenagem a Cizinha e Carol Ferreira. O salão conta com obras de vários artistas premiados. Não perca! Agenda Cultural. E com esses eventos culturais passados pelo jornalista Ismael de Freitas, da Agenda Cultural de Ponta Grossa, encerramos o doc.com desta semana. E você sabe, toda sexta-feira, às 9 da noite, temos um encontro marcado com a informação aqui na Band TV Vila Velha. Até lá! doc.com, você bem informado. doc.com, você bem informado.